nossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, a qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a tua palavra seja dada pelo Senhor, para nos encorajar e fortalecer a fé, para nos conduzir a toda a verdade. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Essa passagem, que nós lemos uma pequena parte, alguns versos somente, ela está inserida na chegada de Israel à Terra Prometida. Israel, como nação, digamos assim, ainda está prestes a nascer oficialmente, mas o povo da aliança já existia. Eles foram para o Egito quando José, primeiro, depois sua família, chega lá para ser protegida da fome. 400 anos aproximadamente passam, eles crescem muito dentro do Egito, nós conhecemos essa história. Esse crescimento populacional dentro de uma outra nação gera problemas para eles e conflitos. Eles estão, na verdade, escravizados, de certa forma, pelos egípcios, depois de um tempo. E até que um dia Deus levanta Moisés e livra o seu povo das garras de Faraó, do Egito, e eles vão peregrinar. A peregrinação do Egito até a Terra Prometida, terra que Deus tinha prometido a eles, poderia durar, mesmo com crianças, idosos e carros, animais, poderia durar alguns meses. Mas ela dura 40 anos, porque Deus tirou primeiro Israel do Egito, mas 40 anos depois, Deus tira o Egito de dentro de Israel. Deus arranca o Egito, a idolatria, a confiança nos ídolos de dentro de Israel. Por 40 anos ele faz esse processo. E eles agora estão chegando, não a geração que saiu. É uma nova geração, está chegando à Terra Prometida, com exceção de 2 que não eram adultos naquela geração passada, provavelmente muito pequenos quando saíram, né, no início da peregrinação, Josué e Calebe. O texto de Números vai dizer que eles são os únicos daquela geração anterior, que agora já são homens agora, quando saíram eram talvez meninos ou jovens, são homens agora, eles vão entrar nessa terra. E Josué, autor do livro também, ele nesse ponto ele se tornou o líder de Israel. Josué se torna o líder, Deus mesmo prepara para isso, para suceder Moisés, e o contexto dessa travessia do Jordão, em relação a essas pedras que eu vou mencionar, o significado delas, para falar da gratidão, é isso. Josué está liderando Israel agora, eles estão nas campinas do Jordão, do outro lado do Jordão já vai ter Jericó, onde já vão ter que lutar pela terra, começar a guerrear. Esse talvez seja o único pedaço de terra, o último que eles pisam a seco, sem ter que lutar por ele. É o que está do lado de cá do Jordão. Eles vão atravessar e começar as guerras, as batalhas, as lutas, para conquistar a terra que Deus lhes prometeu. E nessa travessia, Deus dá uma orientação que pode, a princípio, parecer estranha. Deus diz que, primeiro, vai a arca, o mar já tinha se aberto, né? Aqui é o rio. Mas que era muito caudaloso em algumas épocas do ano, e nesse lugar provavelmente era muito caudaloso, muita água para passar. Mas que o rio seria interrompido, eles passariam a seco, e Deus diz, quando passarem a seco, peguem 12 pedras do fundo do rio, que agora não vai estar mais no fundo, né? Vão estar expostas, levem para o outro lado, para levantar um memorial. O número 12 não é um número místico, não é um significado sobrenatural, é porque tinha 12 tribos. Era uma pedra de memorial para cada tribo. É importante dizer isso, porque existe uma coisa chamada Cabala, que tem origem, ligação com o judaísmo, a Cabala judaica. E na Cabala, os números têm sentido, significados ocultos. E há muitas pessoas com quais nós convivemos, amigos, familiares, pessoas que nós amamos, que confundem. Acham que porque a Cabala tem conexões com o judaísmo, ela tem alguma conexão com o cristianismo, com a Bíblia. Não tem. O número 12 aqui é porque são 12 tribos. Então, cada tribo tem que trazer um símbolo, um memorial da gratidão, porque Deus fez passar com o pé seco no lugar onde antes era um rio muito forte, algumas épocas do ano, e é isso provavelmente está acontecendo aqui, nesse contexto. É isso que está acontecendo, esse é o cenário que se desenha. Josué liderando Israel para passar pelo rio, pegando essas 12 pedras que serão levantadas como um memorial. Ainda, para introduzir o texto, antes de passar as lições,
algumas pessoas podem confundir esse memorial erguido por Israel com a ideia de imagens. Interessante porque Israel, ele é diferente de qualquer outra nação à sua volta. Primeiro porque tem um Deus. Israel é a primeira nação que tem um registro de monoteísmo. Na história dos povos. Isso aí não são cristãos que dizem. Pesquisadores dizem que na história dos povos, o primeiro povo que tem um registro de monoteísmo é Israel. Outros povos vão derivar depois dessa imagem, mas Israel é o primeiro. Mas ele não só é diferente dos povos à sua volta porque ele só tem um Deus, mas é diferente da sua volta porque ele é o único que tem um Deus que ninguém vê. Não tem forma definida. Não tem uma imagem que o represente. Quando eles tentaram, uma parte deles tentou fazer uma imagem, eles fizeram um bezerro de ouro que foi considerado idolatria, foi condenado lá no deserto, a geração passada, que não vai chegar aqui na Terra Prometida. Então, esse Deus não tem imagem. E os mandamentos são claros. Quando começam botando Deus como o ponto de partida principal a ser adorado, o ponto de tudo, e diz que ele não deve ter uma imagem que o represente. Não deve fazer escultura que o represente. Não só o Deus verdadeiro, obviamente, nenhum Deus falso também. Mas esse memorial que vai ser levantado com essas pedras não é uma imagem. Ele não é uma tentativa de criar um ídolo, uma figura visível de Deus de Israel. Ele é, e para isso que nos serve nessa manhã esse texto, ele é um memorial. Ele é uma lembrança da graça de Deus sobre Israel. O texto diz que nós lemos que essas pedras vão ser amontoadas, juntadas, fora do rio. Provavelmente elas seriam empilhadas de um jeito que ficasse claro que não foi um empilhamento natural, né? Empilhadas de um jeito que ficasse claro que foi alguém que botou ali, para que as pessoas, ao passarem nessa terra, no futuro dissessem: por que essas pedras estão aqui? É interessante porque Deus escolheu aquelas pedras, né? Pedras que não iam desaparecer com o tempo, né? Era mais fácil as pessoas passarem do que aquelas pedras. Elas ficariam por gerações. E as pessoas se perguntariam: quem amontoou essas pedras aqui? Quem levantou essa pequena torre, esse altar de pedras? Não sabemos o tamanho exato daquele memorial. E aí, diz o texto, nós lemos, no verso 22, que eles vão dizer o quê? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. Então, esse memorial, esse ajuntamento de pedras vai ser erguido, não é uma representação de Deus, mas é um memorial da ação de Deus. É um memorial da graça de Deus derramada sobre Israel. Por que isso é importante para nós? Uma das coisas mais difíceis é ter um coração grato. É para mim, creio que não é diferente para os irmãos. Não quer dizer que nós não digamos muito obrigado. Às vezes nós dizemos isso porque a educação dos nossos pais foi bem feita, gravou isso em nós, né? Dizer muito obrigado. Às vezes até nós constrangemos as crianças a dizer quando elas não querem dizer. E é para fazer isso mesmo. É para constranger quando não quer dizer, para poder ensinar. É para fazer assim. Mas nós temos dificuldade, todos nós, de ter um coração grato. Às vezes nós dizemos com a boca muito obrigado, mas nós nos esquecemos que deveríamos ser gratos de verdade pelo aquilo que temos e recebemos de outras pessoas, e especialmente, ou acima de tudo, de Deus. Muitas vezes Israel se esqueceu. Israel ergueu muitos memoriais, Deus mandou fazer muitas vezes isso, porque ele sabia que muitas vezes Israel ia se esquecer. No deserto, nesses 40 anos, eles se esqueciam praticamente todo dia do que Deus tinha feito. Todo dia tinham que ser lembrados que Deus tinha levado com o braço forte do Egito, que Deus tinha feito atravessar o mar. A geração que viu isso. Não estou falando da seguinte. E agora eles estão preocupados já, não com essa que vai entrar na Terra Prometida, mas com a próxima. Que não nos esqueçamos que foi Deus que fez isso. Foi Deus que nos trouxe, foi Deus que nos abençoou. E nós, como cristãos, nós cremos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi Deus que nos deu. Nós assim acreditamos, não é verdade? Então, acima de tudo, nós deveríamos e precisamos cultivar um coração grato ao Senhor. Erguer memoriais da graça dentro do nosso coração. Não com pedras mais externamente, mas dentro do coração, para nós nos lembrarmos nesses marcos daquilo que Deus fez por nós ao longo da nossa história, daquilo que Deus fez por nós ao longo da nossa trajetória. E nesse cultivo de gratidão a Deus, de gratidão pelo aquilo que recebemos, eu quero destacar 3 lições a partir da experiência de Israel, não só nesse texto, esse texto é só um símbolo, um marco, mas a experiência de Israel em toda a sua trajetória, que nós vamos aprender como povo de Deus. O primeiro ensinamento, a primeira lição,
é que precisamos reconhecer a quem devemos ser gratos. Precisamos reconhecer isso. Tiago, na sua carta, Novo Testamento, capítulo 1, verso 17, vamos ler juntos? Ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, veio de Deus. Não foi a nossa capacidade que conquistou, a nossa inteligência, nossa boa influência, nossos contatos, ou qualquer outra coisa que você pense. Você pode ser, eu espero que você seja uma pessoa inteligente, que tenha bons amigos, que ajudem você, tudo isso. Mas não é isso que conquista as coisas que você tem, não é isso que lhe garante. O que Tiago está dizendo aqui, declarando de forma clara, é aquilo que a Bíblia inteira afirma, que apesar de haverem causas secundárias, como inteligência, trabalho e outros, a causa primária de tudo que nós temos é Deus. Deus é a fonte de tudo que nós experimentamos. Toda a bondade vem dele. Todo dom é dele. Porque só ele pode dar. Porque só ele é dono. Só o dono pode dar alguma coisa para outra pessoa, né? Imagina que eu dissesse para você: olha, eu vou te dar um carro. Vou te dar uma Mercedes. Você vai falar: pastor, o senhor não tem Mercedes, você não pode me dar. Deus é aquele que pode dar toda a bondade porque ele as tem. Ele é o dono delas, ele é o dono de tudo, por isso ele pode dar. Só ele pode dar, melhor dizendo. E é isso que Tiago está dizendo. Inclusive, a carta de Tiago, ela é muitas vezes comparada ao livro de Provérbios. Ela é chamado o livro de sabedoria do Novo Testamento. Tiago tem esses rompantes levados pelo Espírito Santo de escrever essas pérolas, de mostrar quem Deus é, a nossa relação como igreja em relação ao nosso Senhor, a fé, o que a fé implica. E nesse texto ele está dizendo: olha, tudo que nós temos de bom foi Deus que nos deu. Então nós temos que reconhecer a quem devemos ser gratos. Qual é a fonte daquilo que temos, para podermos agradecer a pessoa correta. Podemos direcionar um coração grato para a fonte correta. Mas Tiago, além de garantir que Deus é fonte de toda dádiva, ele ensina algo muito interessante nesse verso, que tem a ver com gratidão de forma indireta nesse caso, mas também não pode passar sem ser mencionado. Ele fala de algo que é muito reconfortante. Ele diz que esse Pai das luzes, o nosso Deus, que é fonte de toda dádiva, o final do verso, não tem o que nele? Não há mudança, nem sombra de variação. Deus é constante. E isso é muito bom. Porque ele diz que esse Deus dá boas coisas. Ele confere dons, dádivas. Então, Deus foi bom no passado. Se ele é constante, ele vai ser o que hoje? Bom. E amanhã? Bom. Como nós cantamos ainda há pouco. Tiago está dizendo não só que Deus é fonte de toda a dádiva, mas que podemos descansar, ter conforto no fato de que, como ele não muda, ele continuará sendo bom. Continuará sendo fonte de boas dádivas. Ele não vai mudar. Ainda bem que Deus não é como nós. Que um dia acordamos mal-humorado. A gente costuma brincar o quê? Acorda com o pé esquerdo, né? Quem é canhoto que não gosta dessa brincadeira, né? Acordou com o pé esquerdo, está mal-humorado hoje. Ainda bem que o nosso Deus não é como nós. Que num dia está muito entusiasmado, no outro está desanimado, triste, chateado. Não. Deus é constantemente bom. É isso que o Tiago está lembrando aqui. E se ele é fonte de toda dádiva, e sempre será, nossa gratidão deve ser sempre a ele. Assim como Israel, temos que aprender essa lição. De lembrar que a nossa gratidão só pode ser direcionada, ou melhor, deve ser sobretudo direcionada a Deus. Não quer dizer que você não deve ser grato ao seu amigo, seu pai, sua mãe, seu filho. Deve. Deve, não é pode. Deve. Mas, acima de tudo, devemos gratidão ao nosso Deus. E temos que ter muito cuidado, porque às vezes a nossa gratidão pode ser mal direcionada. O apóstolo Paulo fala sobre isso, pode não parecer nesse texto, mas eu vou explicar como eu creio que ele fala sobre isso em Romanos 1, 21 a 22. Ele diz o seguinte: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O contexto de Romanos 1, ele está explicando o que é o homem sem Deus. Ele fala do poder do Evangelho, verso 17, mas agora vai explicar quem é o homem sem Deus, depois ele vai falar que o judeu não é diferente daquele que não é judeu, do gentio, e está construindo assim a carta de Romanos para falar da necessidade do Evangelho. Mas aqui no capítulo 1, descrevendo o homem sem Deus,
ou descrevendo a humanidade de forma geral, ele vai dizer que, tendo conhecido a Deus, então o problema do homem não é ignorância. O problema do homem não é ignorância. Ele não deixa de conhecer a Deus. Só que ele, de forma rebelde, não glorifica a Deus que ele conhece. Como conhece? Ele disse no capítulo 1, parafraseando o Salmo 19. Conhece porque a criação diz. Os céus manifestam a glória de Deus. Um dia anuncia outro dia a sua majestade, a sua glória. Ele parafraseou nos versos anteriores o Salmo 19. Então o homem sabe que Deus existe. No fundo, ele sabe. Mas de forma rebelde, ele não glorifica a Deus. E olha o que ele diz. E nem lhe deu o quê? Graças. Nem lhe deram graças, ou seja, nem lhe agradece. Não é agradecido a Deus. O problema do homem sem Deus é um problema de adoração e um problema de ingratidão. Porque ele glorifica e dá louvor ao que não merece, ao que não é digno, e não agradece a quem ele deveria. É um risco cultivar gratidão para a pessoa errada, para a fonte errada. Nós temos que reconhecer, então, no primeiro momento, a quem devemos ser gratos. Mas, pastor, que cristão que não sabe disso? Eu volto a lembrar, nosso problema não é saber. Nosso problema não é cognitivo, não é conhecimento, informação. Nosso problema é aqui, no coração. Nós sabemos que Deus é fonte de toda dádiva, mas às vezes, no dia a dia, achamos que fomos nós. Nós sabemos que foi Deus que nos abençoou com o trabalho, mas às vezes, no dia a dia, a gente pensa, mas eu também, dei um jeito, A gente sabe que foi Deus que nos abençoou com uma vaga na universidade, mas às vezes a gente pensa, pastor, mas eu estudei muito, virei noites. A gente, a todo tempo, é tentado a trazer essa gratidão para nós, essa glória para nós. Nós vamos lembrar, temos que ser gratos a Deus. Israel podia, a todo momento, se confundir, e muitas vezes se confundiu pensando, quem tirou vocês do Egito? Será que fomos nós que saímos? Imagina a geração seguinte. Nós saímos do Egito como? Nós lutamos com os egípcios? Pegamos em espadas? Eles diriam, não. Está vendo aquele amontoado de pedra? É para lembrar que quando nós saímos do Egito e chegamos até aqui, tudo foi Deus, do início ao fim. Tudo foi Deus. Devemos reconhecer, como a nação de Israel, a quem devemos gratidão, para não direcionarmos a nossa gratidão para o lugar errado. E cultivar isso no nosso coração de forma diária. Segundo destaque, a partir desse texto, nessa manhã, é que agradecer é tão importante quanto pedir. Pode deixar o Salmo 100, verso 4, a gente vai ler daqui a pouco, mas vamos tentar lembrar como que começou a saída de Israel do Egito. Então, assim, as cenas finais, começo do fim de Israel no Egito. Quando Deus fala com Moisés, ele diz que ele ouviu quem clamando? O seu povo. Ele diz, eu ouvi o meu povo clamando. Israel estava sofrendo e gemendo lá no Egito e clamou. E Deus diz, eu ouvi o meu povo clamando e agora eu vou livrá-los. O clamor era um pedido, como orações, talvez por anos, feitas por toda aquela nação. Agora, eles já não estão no ponto de pedir, já foram libertos. Estão chegando à terra prometida. Agora é o ponto de lembrar de agradecer. Por isso que esse memorial, essas pedras amontoadas, é lembrança da graça, do que já foi feito. Deus já nos livrou, Deus já nos trouxe até aqui, atravessando o mar e o rio. Por isso que eu digo, nesse destaque, minha intenção é dizer isso, agradecer é tão importante quanto pedir. Pedir é bíblico, mas nós devemos lembrar de agradecer. E aí o Salmo 100, verso 4, que é um salmo ligado a culto, Salmo 100. Olha o que diz esse versículo que está em destaque. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Todo culto a Deus precisa incluir gratidão. Agradecer é tão importante quanto pedir, e por isso, todo culto a Deus tem que incluir gratidão. Nós não temos como oferecer um culto ao Senhor e em nenhum momento haver espaço para agradecer a Ele. Porque se fizermos isso, não será um culto legítimo. O Salmo 100 é um salmo ligado a culto, e fala de adoração, de louvor, de súplicas e de gratidão. Entrar pelas suas portas com gratidão, mostrar que você tem um coração grato, exibir esse coração grato no culto, mostrá-lo, não só com canções, mas de forma interna, para que Deus veja essa gratidão. Israel estava aprendendo essa lição. Israel aqui é um bebezinho, ainda não é uma nação. E está aprendendo essa lição desde o começo. Vocês pediram, Deus livrou vocês. Vocês clamaram, Ele ouviu. Agora, vamos agradecer.
Vamos lembrar para sempre, as próximas gerações, de que nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Quantas vezes, eu tiro por mim, nós pedimos coisas a Deus, Deus nos socorre e atende, e nós nos esquecemos. Quantas vezes? Nós temos dificuldade, porque quando a tribulação chega, nós clamamos com toda a força, e isso é bom, isso não é ruim. Quando o problema chega e nós nos achegamos ao Senhor, vamos a todos os cultos, estamos em todo lugar, isso é bom, isso é ótimo. Eu sei que tem gente que critica, né? Ah, só apareceu porque a coisa está ruim na vida. Não, está errado. Criticar. Está certo quem está aparecendo. Quem está orando, está buscando o Senhor fervorosamente quando as coisas estão ruins, está fazendo a coisa certa. Busca o Senhor incessantemente quando as coisas estão ruins. Mas quando elas melhorarem, seja grato. Aprende ao Senhor o seu louvor de gratidão, dizendo, Senhor, muito obrigado. Porque isso que eu estou experimentando agora foi o Senhor atendendo o meu clamor. Quando as coisas estavam difíceis, eu pedi ao Senhor, o Senhor de forma misericordiosa me ouviu. O Senhor não me devia nada, mas me agiu em meu favor a si mesmo. A gratidão, inclusive, deve ser dada por coisas que nós não queremos. E essa é uma parte um pouco mais difícil. Filipenses 4, verso 6, um versículo de uma passagem importante para falar sobre isso, Paulo vai ensinar essa lição. Isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos a Deus, diante de Deus, por meio de oração, súplica e ações de graças. Então ele fala de pedir e de agradecer, no verso 6, né? Qual é o contexto desse verso? Paulo escreve a carta aos Filipenses e ele está preso. Ele está preso, ensinando a igreja que está livre a não ficar ansiosa, a pedir coisa a Deus, mas ser grata a Deus. É lógico que Paulo não sentia prazer em estar preso, mas ele era grato, e ele mostrou isso em muitos outros textos, pelo fato de estar preso, e que isso servia ao evangelho de alguma forma. Ou porque o soldado ouvia pregar o evangelho, ou porque ele diz, por exemplo, na carta aos Colossenses, que a igreja ousadamente pregava o evangelho animada, entusiasmada pelas cadeias dele. Então, de alguma forma, nós temos que aprender também a ser gratos, não só pelo aquilo que pedimos e recebemos como queríamos, mas aquilo que nós pedimos e Deus não nos deu, ou nos deu o contrário do que nós queríamos, agradecer. Senhor, há um propósito nisso, com certeza. Há uma razão nisso. E aí, uso a expressão do nosso pastor Judy Clay, não é aceitar o que Deus faz como se estivesse tomando um remédio amargo igual criança, que tampa o nariz, fecha o olho e toma um remédio amargo. Quando nós somos imaturos, é assim que as coisas funcionam. À medida que a gente amadurece, inclusive na fé cristã, não deve ser mais assim. Quando Deus nos der algo que nós não queremos, mas foi Ele que nos deu, Ele está conduzindo aqui a nossa vida de alguma forma, aquilo vai se encaixar nos seus propósitos. Nós vamos dizer, Senhor, muito obrigado. Apesar de ser desagradável, de eu não gostar, mas eu sei que há um propósito nisso. E esse propósito, se nós cremos na Bíblia, é nos aproximar do Senhor. Se nós cremos que Deus cumpre o que promete, esse propósito, de alguma forma, é nos alinhar à vontade dEle. Então nós vamos não só reconhecer a quem devemos ser gratos, mas reconhecer a importância da gratidão, que é tão valiosa quanto o pedido. Jesus ensina a pedir. Jesus ensina a pedir, inclusive, pelo pão diário. Jesus ensina a buscar a Deus. Ele diz que Deus dá aos seus filhos aquilo que eles pedem, nem sempre dando exatamente o que eles querem, mas que Deus atende os pedidos. O que nós devemos também aprender é a importância de agradecer por aquilo que recebemos, seja o que nós queremos ou o contrário do que nós queríamos, mas confiando na boa vontade do Senhor. Reconhecer que devemos ser gratos. E a importância da gratidão. A gratidão é tão importante quanto pedir. E a terceira e última lição para essa manhã é que nós devemos expressar a nossa gratidão de forma concreta. Uma passagem muito conhecida, Salmo 116, versos 12 a 14. Vamos ler juntos? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, e na presença de todo o seu povo. Sabe o que é interessante? É que esse verso é conhecido, essa passagem é conhecida, mas o verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito ou que me tem dado. Muita gente menciona isso, às vezes em culto de ação de graças, mas para aí. Porque a ideia das pessoas ao ler essa primeira parte é, o que eu posso dar a Deus? Não posso dar nada. O que eu posso dar a Deus que possa pagá-lo? O que eu posso dar a Deus que pode demonstrar minha gratidão? Mas não é isso que o texto ensina. O salmista está dizendo, o que eu posso dar ao Senhor?
Bem, de fato não tem nada que é do mesmo nível daquilo que eu recebi, da mesma altura. Mas ele responde a pergunta. O que eu vou dar ao Senhor? Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou invocar o nome do Senhor e vou cumprir os meus votos na presença de todo o povo. Essa é a resposta da pergunta. A gratidão, ela precisa ser algo concreto. Não só, como a gente diz em português bem claro, da boca para fora. Tem que ser algo que é profundo, que é verdadeiro, que é genuíno. Bem, no caso de Israel era literalmente concreto, né? Era quase concreto, era pedra, né? Mais visível do que isso, pedras empilhadas para dizer, nós somos gratos ao Senhor. Isso é para a gente lembrar que nós somos gratos ao Senhor porque foi Ele que nos trouxe até aqui. Essa terra só é nossa hoje por causa daquilo que Deus fez. E essas pedras são para lembrar isso. Mas no nosso caso, como nós vamos manifestar nossa gratidão na prática, na vivência? Não podemos achar que porque recebemos pela graça, não temos nada para oferecer. Não vamos oferecer nada para pagar, é verdade. Isso é um erro, às vezes, comum também de algumas pessoas, que é o erro oposto, achar, bem, recebi pela graça, mas agora eu vou viver em obediência a Deus como pagamento. Não tem como pagar a graça. Não tem como quitar esse favor não merecido. Ele foi quitado por outra pessoa, já está pago. Porque nós não teremos como pagar. Jesus que pagou em nosso lugar. Mas nós temos que viver de forma a manifestar essa gratidão. E aí eu recorro a um outro salmo para mostrar que é a resposta. A maneira de mostrar que a nossa vida é uma vida de gratidão, que eu sou grato a Deus por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou, é viver uma vida consagrada. Davi, um salmo importante, que é o Salmo 51, um salmo de arrependimento, de confissão. Olha o que ele diz no verso 15 a 17. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. A melhor maneira de mostrar que a nossa gratidão não é só falada, ela é vivida, é algo concreto, é algo verdadeiro, profundo, é uma vida consagrada ao Senhor, é um coração constantemente quebrantado e entregue a Ele, como submissão a Ele. Essa é a nossa resposta. E foi nisso justamente que Israel, como povo, teve muita dificuldade. Porque Israel, em nenhum momento da história de Israel, perceba isso, em nenhum momento Israel negou Deus. Israel nunca disse que Deus era falso, Deus não era verdadeiro, que outro Deus era superior a ele. Isso não aconteceu. Mesmo quando Israel seguiu a idolatria, com Baal, por exemplo, Baal estava ali, mas o Deus de Israel estava ali também. Israel não abandonou declaradamente a Deus, mas abandonou Deus no coração, na vida prática, no cotidiano. Deus estava lá como um enfeite de ritual, de culto, um acessório de culto. Mas na gratidão, na prática, não havia gratidão. Eles achavam que outras coisas, outras maneiras tinham conduzido eles até ali. E nós não podemos incorrer nesse erro. Pelo contrário, temos que aprender que a nossa gratidão deve ser expressa de forma muito, muito concreta. E eu trago aqui um exemplo que eu espero que agrade as mães. Depois alguém fala para mim que eu falei isso aqui, tá bom? As mães, por exemplo, geralmente são o maior alvo de ingratidão. Porque quando ela coloca o prato na mesa, ou bota na panela a comida para você pegar o prato, que seria melhor, né? Às vezes a gente até fala muito obrigado. Alguns não falam, é pior. Às vezes a gente até fala, mas é só fala. Só fala. Essa gratidão nunca se concretiza para nada. A gente não faz nada para mostrar a nossa gratidão. A gente não vive para mostrar a nossa gratidão. Eu não estou falando só de lavar a louça, não. Lava a louça também. Mas além de lavar a louça, viver de forma que, no caso da mãe, que é esse exemplo, ou o pai, ou o avô, ou a avó, saiba que você é grato. Saiba que você é grato por aquilo que você tem recebido. É lógico que alguém pode dizer, mas legalmente meu pai e minha mãe são obrigados a cuidar de mim. Mas eles não fazem por causa disso. Nenhum pai nem uma mãe cuida dos filhos porque legalmente é obrigado. Faz porque ama. E os filhos, nós devemos aprender a sermos gratos, falando e vivendo. Buscar maneiras práticas de demonstrar isso. Se é assim em relação aos nossos pais, imagina em relação ao pai. Nós temos que aprender a concretizar nossa gratidão, viver uma vida submissa a Deus, seguir a sua vontade, ter prazer em obedecê-lo. Não quer dizer que ter prazer em obedecer a Deus vai tornar simples a tarefa de rejeitar o pecado e perseguir a santidade. Não vai tornar simples, mas vai tornar isso o nosso objetivo de vida.
Porque obedecer a Deus e viver em santidade não é algo que vem ao acaso. É algo para aqueles que nasceram de novo, que perseguem isso. São levados pelo Espírito de Deus a perseguirem uma vida de obediência a Deus como gratidão. Então, essa é a maneira de mostrarmos isso na prática. Senhor, eu não sou só grato da boca, eu não só canto hinos de gratidão ao Senhor, eu não só digo isso na minha oração, eu busco viver isso. E um bom teste para nós, além do autoexame, de você pensar se você é grato ao Senhor e tem manifestação na prática, é tentar ver como os seus vizinhos que não conhecem ao Senhor te veem. Se os seus vizinhos, ao te ver, porque seus vizinhos te veem, tá? Estão lendo a Bíblia em você. Se eles pensam que o que você tem, o que você é, ou como a sua família é fruto do que você faz, do que você tem, das suas capacidades, talvez vocês não estejam mostrando mais claramente o quanto você é agradecido a Deus, na prática, não é só falando, mais do que falar. Pessoas que nos cercam, vizinhos, familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, deveriam ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Ele é tão grato a Deus. Como é que a vida dele é assim? Por que a família dele é assim? Apesar das dificuldades, eles deveriam ver em nós essa gratidão concreta, manifesta, não só declarada com palavras. É isso que Israel tinha que aprender. Israel tinha que aprender naquele momento que Deus era a fonte de toda dádiva. Eles não estavam ali porque eles eram um exército experiente. Na verdade, até chegar em Jericó, eles não tinham pego numa espada na vida. Nunca. Eles não foram os libertos de Israel, do Egito, porque eles lutaram. Não fizeram nada. Só foram libertos. Deus livrou de tudo. Então tinha que reconhecer que eles viviam gratidão. Israel tinha que aprender porque eles tinham clamado e pedido, e Deus tinha atendido, e agora eles tinham que agradecer. Então aquelas pedras eram, nós somos gratos ao Senhor, e por gerações seremos gratos ao Senhor. E também deveriam aprender a mostrar isso na vida prática. Conosco não é diferente. Sejamos gratos ao Senhor. Vamos cultivar um coração grato a Deus. Vamos unir a nossa gratidão, a nossa petição. Nas orações, na maneira como nós entoamos louvores, que petição e gratidão tenham o mesmo peso. Incluamos a gratidão no nosso culto. E que possamos viver de forma a mostrar a nossa gratidão. Vai aparecer um último slide para a gente orar e encerrar. Nossa gratidão a Deus deve resultar em louvor a Deus, celebrar por suas dádivas, reconhecer a nossa dependência e exaltar a sua fidelidade. Nós somos dependentes de Deus, isso é bom. E nós descansamos no fato de que Ele permanece fiel. E por isso nós somos gratos. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, obrigado, Senhor, porque nessa manhã podemos apresentar esse culto ao Senhor. E em cada momento desse culto, ó Pai, podemos sentir a Tua presença entre nós. Especificamente na Tua palavra, quando ela nos instrui, nos orienta. Senhor, nós pedimos, dá-nos um coração grato. Que Teu Espírito, ó Pai, nos conduza, nos auxiliando nas nossas dificuldades de cultivar um coração agradecido. As pessoas também pelo que elas fazem, mas acima de tudo ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é fonte de toda dádiva. Nos ensina a reconhecer isso todos os dias. Tudo aquilo que temos, que somos, possamos nos lembrar que das Tuas boas mãos recebemos, ó Pai. Pai, que também possamos ter como parte integral do nosso culto, como um momento constante na nossa adoração ao Senhor, seja sozinhos em casa, seja como comunidade, a nossa gratidão ao Senhor. Pai, que possamos, junto com nossas petições, apresentar um coração agradecido, mesmo quando não recebemos aquilo que pedimos. Pai, nos ensina a entender, além das circunstâncias à nossa volta, que muitas vezes, quando o Senhor não nos dá o que queremos, ou nos dá o oposto, o Senhor está fazendo aquilo para o nosso bem. O Senhor está nos livrando de nós mesmos, nos ajudando, nos protegendo. E por fim, ó Pai, eu lhe peço que Teu Espírito nos conduza de forma que, dia a dia, possamos demonstrar nossa gratidão de forma concreta, de forma prática. Que a nossa vida submissa ao Senhor, a nossa devoção ao Senhor, nosso amor pela Tua palavra, demonstre enquanto nós somos gratos pela graça que recebemos, acima de tudo, pela graça da salvação. Como Israel, Senhor, levantou aquele memorial, nós possamos ter em nosso coração e mente marcos, memoriais, que nos lembrem da Tua boa mão sempre nos favorecendo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol